noite, pessoal. Sou o Adriano, gestor comercial da Seta Digital. Boa noite, clientes, parceiros e amigos. Estamos aqui reunidos hoje com dois especialistas no assunto com relação à inadimplência e renegociação de dívidas em tempos de pandemia. Então, eu convidei grandes pessoas aí para a gente estar conversando. O Jason Schneider, CEO do Meu Crediário, e o Maximiliano Galeazzi, jurídico da Associação Comercial e Industrial de Assis, São Paulo. Boa noite. Boa noite. Jason, fala um pouquinho sobre você, Max. Bom, como o Adriano aí comentou, né, meu nome é Jason, sou CEO e também diretor comercial da empresa Meu Crediário. Trabalho há 12 anos já com modelos aí de análise de crédito, especificamente para lojas de calçado e confecção. Nosso core aí trabalha justamente com o modelo de mercado aí que a Seta trabalha. Beleza. Max? Então vamos lá, eu sou o Maximiliano, né? Sou advogado na cidade de Assis, estado de São Paulo. Já tem 20 anos que estamos nesse caminho, nessa luta aí diária, trabalhando, auxiliando os empreendedores, auxiliando os comerciantes, auxiliando os empresários aí na recuperação de crédito, na organização documental aí para se preparar para toda essa situação que é vivida dia a dia aí pelo empresário, essa situação de recuperar o crédito, deixar a empresa sadia, trabalhar bem, trabalhar bacana, para que a empresa possa ter uma vida longa, boa e saudável. Esse é o nosso trabalho aqui, Adriano. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Legal. A gente sabe que grande parte das lojas, né, lojas de varejo, tem o crediário como uma fonte de receita forte, né? Sempre atualmente. E, Jason, como que você vê, ou como que tem sido o impacto da inadimplência, ao seu ver, na situação atual do varejo nesse momento de pandemia? Legal, Adriano. Uma excelente pergunta. Até a gente conversava aqui um pouco em off aí, nós falávamos que o crediário, principalmente, assim, a operação do crediário tradicional, aquele carnezinho, muito forte, por exemplo, no interior do país, né? Quando a gente sai das grandes capitais. Tem lojas aí que 80% do faturamento vem da operação do crediário próprio. E não dá do dia para a noite para esse pessoal, agora com a pandemia eu não sei mais como é o cliente, eu vou parar de vender nesse canal. E isso impactaria muito no resultado da loja, né? E algumas lojas nem têm condição de parar com essa operação, né? Uma pela questão do impacto financeiro e outra pelo impacto na experiência que o cliente tem na loja. Mas na questão do impacto, quando a gente fala na inadimplência, aí, Adriano, eu te diria até algo mais. Um dos grandes impactos, mais mesmo que a inadimplência, foi a desestabilização da carteira de clientes que a loja tinha. Ou seja, nem todos os clientes que eram bons antes continuam sendo bons agora. E isso, de certa maneira, vai impactar no modelo de inadimplência que a loja tem no futuro. Ou seja, a carteira atual de clientes da loja, ela precisa ser reanalisada e realinhada. Mas eu até vou falar disso um pouquinho mais adiante aí. Eu diria que mais do que o impacto na inadimplência, é sim um impacto na receita que pode levar para as lojas. Muitos param de abrir crediário para clientes novos, principalmente as lojas de menor porte, o que é um grande erro, aliás, e cuidam da carteira dos conhecidos, como dizem, né? E quem tem loja de porte maior, redes, por exemplo, se expõe um pouco mais, mas também com receio por conta de não entender como que está a carteira de clientes atual da loja. Então, eu diria que um dos impactos que a inadimplência está trazendo para essas lojas é a desestabilização da carteira de clientes que eles têm. O lojista hoje tem uma dificuldade para entender quem é um bom cliente dentro da operação
da loja. Tá. E que dicas que você daria hoje, Jason, para esse lojista, né? Para esse lojista que está lá com a inadimplência estourada? Que dica que você me daria hoje para que ele pudesse reverter esse jogo? Legal. Adriano, eu tenho um viés muito comercial, né? Como trabalho nessa área, né? Você aí também. Talvez a resposta pode até parecer um pouco agressiva aí para algumas lojas, mas eu te garanto que ela é bem alinhada com o que o mercado vem trabalhando. Eu acredito, e tenho isso como experiência aqui na nossa própria operação de crediário em Santa Catarina, né, algo que eu comentei com vocês, que em Santa Catarina a gente tem uma operação de garantia e antecipação de crediário para lojas de calçado e confecção. E por essa nossa experiência aqui, eu posso te dizer que é possível ter a inadimplência controlada, ou mesmo ela reduzindo, aumentando vendas. Eu chamo isso aqui, né, na questão de gráfico, que é abrir a boca do jacaré. Então, a gente tem a curva de vendas subindo e a curva de inadimplência descendo, mesmo nesse momento, né? Então, no meu entendimento, a melhor estratégia agora é analisar a carteira atual de clientes, Adriano. Isso impacta na loja de duas maneiras totalmente diferentes, tá? Quem analisa a carteira de clientes agora consegue entregar para esse cliente mais crédito, consegue entregar uma experiência melhor para esse cliente, né? Eu digo isso para o cliente de baixo risco, né? A loja vai vender mais para quem realmente paga. Ou seja, é um momento que aquele cliente que teve talvez uma redução de limite de cartão, a loja ser mais parceira desse cara, desse consumidor, desse cliente da loja. Por quê? Porque se ele teve uma redução de limite de cartão, ele vai priorizar o cartão para uma farmácia, para um supermercado, e ele vai precisar muito mais da parceria do lojista para aquela compra de impulso, por exemplo, para aquela compra de uma roupa para o filho, de um presente de aniversário para alguém. É um momento de fidelizar. Por outro lado, Adriano, a loja também ela vai conseguir evitar a inadimplência, reestruturando as políticas de crédito com base num modelo de análise mais assertivo. O que eu quero dizer com isso? Se a loja aproveitar esse momento para reenquadrar os clientes, e ela precisa fazer isso, porque senão ela vai sofrer mais adiante com inadimplência, ela vai ter uma análise muito mais assertiva agora. Ou seja, é muito melhor a gente resolver o problema da inadimplência antes que ela aconteça, e a melhor maneira para isso é no início do processo, na venda a prazo, ou seja, é no momento da análise de crédito. Então, a estratégia agora é a gente alinhar a carteira, é analisar o cliente novamente. A loja tem uma política de crédito de reanalisar um cliente com 180 dias. Reduz esse prazo, reanalisa ele com uma frequência maior, porque cliente de crediário não é cliente de cartão. Esse cliente do crediário, que a gente está falando da classe C e D, é um pessoal que passa por uma instabilidade financeira mais frequente. Então, eu costumo usar muito o exemplo, né, Adriano? O cliente, esse mês o filho ficou doente, não vai pagar a loja. No outro mês está tudo certo, ele coloca as contas em dia. No outro mês, ele fez uma mudança, precisou comprar um guarda-roupa de última hora e tal, não paga a loja de novo. Então, a loja precisa conseguir identificar até onde ela pode ir com o cliente. A gente costuma dizer lá no escritório, a gente tem que ir com o cliente até no precipício. Mas a loja não pode se jogar do precipício junto com o cliente. Então, a loja precisa saber, esse momento, como que está a saúde da carteira de clientes. Eu acho que é um momento, por exemplo, de você atualizar o cadastro do cliente, né? Então, aquele cliente que compra com você, eu acredito que você teria que ter também um cadastro atualizado, né? Um contato com o cliente mais próximo, um cliente que muda a forma de consumo dele na sua loja. Eu acredito que faz sentido você também fazer uma nova análise. Eu acho que a todo momento, quando você faz uma venda no crediário, é possível a todo momento, né? O lojista está fazendo isso, né? Atualizando o cadastro,
garantindo que o endereço dele está atualizado no telefone, né? Porque hoje, qual é o primeiro contato que você faz com o cliente, né? É através do telefone, é através do WhatsApp, né? Então, são dados hoje que não tem como você não garantir que esteja atualizado, né? E a gente sabe que hoje é muito normal o cliente mudar de telefone, né? Então, quantas vezes o cliente foi na sua loja, você vende no crediário, você não perguntou para ele se mudou o número de telefone dele, né? Se ele não mudou de endereço. Então, são regras, às vezes, que a gente está falando simples, mas que resolve, né? Quando eu falo isso, Max, acredito que isso está muito ligado à questão da renegociação, né? Como que você Perfeito. tem visto que isso tem sido feito hoje, Max? Com toda essa questão hoje de falta de dinheiro disponível, né? E que isso tem afetado no resultado das lojas. Como que você tem captado? Sentido. Na verdade, hoje a gente tem um grande problema, né? Que, infelizmente, no momento que a gente está passando, tudo fica por conta da pandemia. Acaba sendo uma situação que as pessoas buscam como refúgio, às vezes, para deixar de pagar alguma conta, alguma situação, alguma coisa nesse sentido. E óbvio que o lojista ele não pode ficar apegado a isso para não receber as suas contas, né? Poxa vida, tem a pandemia, a gente entende a situação, é dificultoso, mas todo mundo, de uma forma ou de outra, tem lutado, tem defendido, tem buscado cumprir as suas obrigações, até porque as obrigações não param, né? Vocês sabem aí melhor que eu que a conta do telefone chega, o IPTU chega, o ISS chega, o alvará chegou, e o lojista ele precisa buscar esse crédito que não está perdido, nunca perdido. Ele precisa buscar esse crédito que ele está solto na praça. A gente brinca com o jargão, mas infelizmente, é verdade. Bebe água limpa quem chega primeiro. Então, ele, como você muito bem colocou, ele precisa estar... O cadastro dele é chato, é burocrático, mas o cadastro precisa estar absolutamente organizado. Eu não sei se existem mecanismos aí, mas o sistema precisa lembrá-lo que aquele cliente está inadimplente há X dias, para ele começar os contatos com esse cliente para trazê-lo à loja. Né? E é onde entra essa situação do crediário, que é fantástico, né? Como bem o Jason colocou, a compra por impulso. Ele vem eventualmente fazer o pagamento de alguma situação, até chegar ao caixa da loja, tem um sapato para o filho, né? Obviamente que a gente não pode fazer uma nova divisão, um novo parcelamento, mas é um cliente potencial que você pode trazer de volta para você, para uma compra à vista, para uma situação especial ali, para você reviver, trazer dinheiro para a loja e buscar essa situação. Porque saber abordar, saber cobrar é uma arte, né? E é o dia a dia do comerciante. E, Max, em casos extremos, né? A gente sabe que há casos que acaba, de fato, não chegando, não tenho contato do cliente, não consigo ligar, não consigo renegociar. Chegou ao extremo, né? Que orientação jurídica que você passaria para nós hoje, ou para os nossos lojistas aí que nos assistem hoje, né? Que devem, muitos estar passando também, tendo esses casos aí para estar discutindo ali no dia a dia da loja. Por isso que toda cobrança mesmo daquele cliente que está inadimplente pela impossibilidade de pagar, né? Realmente a impossibilidade. E para aquele que efetivamente não quer pagar, a abordagem, do meu ponto de vista, tem que ser o mesmo. Você tendo aí uns 10 caminhos aí que a gente brinca lá, o contrato, que tem o cadastro organizado, tem os lembretes, já ter cobrado, saber abordar o cliente, oferecer as vantagens para o dia a dia pagamento, a equipe sempre bem treinada, as alternativas para receber esse dinheiro, os contratos de venda que você faz aí sempre claro, as facilidades de pagamento, mas nada deu certo. Bom, vou ter que caminhar, infelizmente, aí por uma forma mais forte. Aí nós vamos buscar aí os birôs
E nós temos SPC e o Serasa para fazer o início dessa situação de cobrança. Hoje, ambos os órgãos eles fazem uma notificação prévia, tá, para tentar trazer esse cliente de volta, recebendo um aviso, olha, dentro de 35, agora 45 dias, se você não fizer o pagamento, seu nome será incluído no cadastro de maus pagadores. E aquela pessoa que passou por uma... Não aquele que não quer pagar, que isso a gente está sempre sujeito, mas aquela pessoa que passou por um problema financeiro e eventualmente você não conseguiu reativá-lo, ele vai tentar buscar você para evitar que o nome dele seja exposto a essa situação. Mas não conseguimos receber, tanto SCPC quanto Serasa não deu resultado. Eu posso protestar o título também, ao invés de fazer o SCPC e o Serasa? Eu posso protestar o título, que é um outro mecanismo que é bastante utilizado para fazer a recuperação desse crédito. O problema do protesto é que ele é um tanto caro quando você vai fazer a reabilitação desse cliente. Então, você precisa pensar se você só quer receber isso ou se você vai partir para uma situação um pouco mais agressiva, porque o SCPC e o Serasa, você faz a baixa, pura e simplesmente, não gera um novo custo para esse cliente. O protesto, você traz um custo. Bom, incluir no cadastro do inadimplentes ou fiz o protesto desse título, não consegui. Eu vou partir para o judicial? Não tem necessidade ainda. Existem aí outros mecanismos que estão no mercado que não vão onerar a sua empresa, que é o próprio Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, onde você pode diretamente, tá, com o seu colaborador, com a documentação necessária, não processar, abrir uma reclamação junto ao Poder Judiciário para que se faça uma conciliação, trazer esse cliente. Você não é uma ação judicial, mas é já judicializar a situação. Você traz esse cliente para uma situação de negociação, onde vai ter um conciliador, sempre lembrando, cadastro atualizado é muito importante, né, para que esse cliente receba essa comunicação do Poder Judiciário, venha até você e você consiga renegociar isso. Renegociado isso, que é muito legal, esse título que você tem lá, que às vezes pode ser uma nota fiscal ou algum outro documento, ele vai ser um título que você pode executar caso esse cliente não cumpra esse acordo que ele fez com você. Aí, efetivamente, você judicializa, entra com a ação judicial e você é um pouco mais forte para recuperar. Sempre lembrando que o maior capital da empresa, o Jason e vocês são testemunha disso, é o cliente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado da forma que abordamos esse cliente, porque o cliente inadimplente hoje é o potencial comprador de amanhã, né? Isso a gente tem que sempre lembrar. Mas esses são os caminhos que a gente tem passado para o pessoal para tentar fazer a recuperação um pouco mais forte, mas fazer a recuperação desse crédito. Uma dúvida, Jason, que eu tinha e acredito que muitos lojistas têm, né? E qual que é a sua sugestão hoje para o lojista ele medir a inadimplência dele? Existe uma fórmula, existe uma regra? O que o mercado usa como parâmetro? Acho que isso é uma pergunta importante, porque tem uns que usa 30 dias, tem uns que usa 90, né? Tem um pessoal aí que gosta mais de olhar o pessoal que está mais de 90 dias, né? Como que você vê esses números, né? E qual parâmetro, né? Que hoje você vê assim que o mercado de varejo, né? Está mais habituado a usar. Legal. Antes de falar isso aí, Adriano, deixa eu complementar alguma coisa sobre o cadastro de cliente, que é importante aí também, né? O cadastro de cliente a gente tem que usar, e te digo que isso é um DNA nosso aqui no Meu Crediário. Ele ajuda muito também a vender. Então, o lojista ele tem que também ter a percepção que atualizar o cadastro de um cliente bom pagador, ele analisar o cliente que é um bom pagador, é um cliente que, se eventualmente ficar 3, 6 meses sem voltar na loja, é um excelente cliente para ele ir atrás, para pegar essa informação que ele tem ali, analisou o cliente, é um cliente de baixo risco, pagou, não está comprando na loja, vamos trazer esse cliente para dentro da loja de novo, né? Então, o cadastro do cliente serve muito para isso também. Em relação ao período aí, Adriano, deixa eu te falar, né?
Eu considero, tá, aqui na empresa, o prazo de 30 e 60 dias como medições estratégicas, tá? 30 e 60 dias. Muitas lojas, né, como você mesmo comentou aí, olham outros períodos, como, por exemplo, 90 ou mesmo 180 dias. Esse tipo de análise maior, quando eu olho um período maior, por exemplo, 180 dias, ela é uma análise que ajuda, mas ela é uma análise mais lenta para a tomada de decisões. Por que isso? Imagina o seguinte, se você está olhando uma inadimplência de 180 dias e você entrou, vamos pegar o caso da pandemia, né? Não necessariamente na pandemia a gente significa que vamos ter inadimplência alta. Mas dentro desse período aqui de 180 dias, eu tenho uma parte aqui que é 30 dias que entrou agora, que está com uma inadimplência super alta. Mas olhando todo esse conjunto aqui, pouco representa. Então, até eu perceber que a minha inadimplência de 180 dias está alta, eu tenho que ter vendido muitos meses aqui, ruim. E quando eu chegar aí, eu percebo, a minha inadimplência de 180 ou 120 dias está alta. Até você começar a fazer a curva de redução da inadimplência, que vai entrando aqueles pouquinhos aqui de novo, vai demorar um período muito grande. E tem loja que não vai suportar isso aí. Vai ter que buscar dinheiro no mercado para ajustar. Então, o ideal é você ver um número mais cedo possível que você conseguir, e claro que esse número seja um número consistente, né? Inclusive, a gente diz aqui, né, é possível a gente identificar qual é a tendência da inadimplência cedo, e o mais cedo possível é o ideal para agir, ou seja, com a cobrança, ou seja, no modelo de concessão de crédito que a loja está atuando. Tem vários modelos da gente ler a inadimplência, Adriano. Tem por safra, que eu costumo usar muito essa. O que é uma inadimplência por safra? Como que está o índice de liquidez das vendas de janeiro? E aí, eu olhando janeiro, como que foi o recebimento em fevereiro, como que foi em março, em abril, e assim eu vou acompanhando ela. E aí eu tenho a safra de fevereiro, que eu olho a mesma coisa. Como que foi os recebimentos em março, em abril, e assim por diante. O cálculo da inadimplência, eu gosto de utilizar o crediário puro. O que é isso? É efetivamente o valor que a gente financiou para o cliente versus o que eu recebi de capital. Não coloco na conta recebimento de juros, de multa, não coloco na conta o que o cliente pagou com uma entrada, eu coloco efetivamente o dinheiro que eu acreditei que iria receber novamente. E em cima dessa conta que a gente vai trabalhar a nossa inadimplência. Quando a gente busca um relatório de inadimplência, Adriano, que eu considero ele muito eficiente para a loja, é o relatório da primeira não paga. O que é o relatório da primeira não paga? O relatório da primeira não paga é o seguinte: eu vendi em agosto 1.000 contratos. Desses 1.000 contratos, eu tenho 200 parcelas para receber em setembro. Eu vou olhar exatamente essas parcelas. Eu quero saber qual é o índice de liquidez da primeira parcela dos contratos que vencem este mês. Só vou acompanhar isso. Por que eu vou fazer esse acompanhamento de inadimplência? Porque com base nesse relatório, e eu fazendo ele mês a mês, eu consigo identificar se a minha inadimplência está controlada, se ela está com tendência de alta, se ela está com tendência de queda. E mais do que isso, eu consigo agir em cima da inadimplência o quanto antes. Eu consigo agir, por exemplo, eu percebo que a minha safra de março, a inadimplência está um pouco acima do normal. Aqui é o momento que eu vou ou ajustar a minha concessão de crédito para o próximo mês, ou é quando eu vou fazer as ações que o Max comentou ali agora há pouco. Eu vou negativar o cliente mais cedo, eu vou ser um pouco mais enérgico na cobrança, eu vou atuar mais na cobrança porque eu percebo que a minha inadimplência está saindo do patamar que eu suporto. Diferente de uma operação quando eu olho 180 dias, que eu uso o mesmo ditado que o Max falou aí, né? Cavalo que chega primeiro bebe água limpa. Então, se eu entender aqui no início que a minha inadimplência está começando a sair do trilho,
eu já consigo recuperar aqui. Eu não vou olhar num relatório de 180 dias, que eu tenho 6 meses de vendas ali parada, vendas ruins, que eu vou, não, agora eu vou entrar com uma cobrança. O cara já está endividado até o pescoço, ele está 6 meses já devendo, já está em outras lojas, negativado, alguém já tentou cobrar e não conseguiu. Então, a eficiência da cobrança, quando a gente vai por esse relatório de 180 dias, ela é muito precária. Certo. Temos algumas perguntas dos nossos participantes. Max, o pessoal está com algumas dúvidas aqui com relação ao Sejusc, tá? Então a gente tem uma pergunta aqui do Luiz Fernando, né? Qualquer empresa pode cobrar pelo Sejusc? Pelo Sejusc, sim. Qualquer empresa, independentemente da qualificação tributária que ela se insira, pode cobrar. Não há problema nenhum. Porque o Sejusc, ele é uma fase pré-processual. Então, tanto a pessoa física como a jurídica pode fazer a cobrança através do Sejusc. Inclusive, só a título de elucidação, os bancos utilizam bastante o Sejusc para fazer essa situação aí desses feirões de crédito. É bastante utilizado. Então, qualquer pessoa pode utilizar. E, Max, necessariamente precisa ser o representante, o proprietário da empresa? Não é necessário. Não é necessário. O proprietário da empresa, ele pode nomear um colaborador dele. Esse colaborador também não precisa pertencer ao quadro de funcionários, tá? Pode ser um prestador de serviço, mas ele vai ter que dar, não uma procuração, que não é necessário, que a procuração é um documento muito mais sério, vamos colocar assim, ele pode dar uma carta de preposição, que é um documento que ele autoriza o Max a representar a empresa Joãozinho ME ou Joãozinho Limitada a participar das audiências junto ao Sejusc, onde ele me dá poder para representá-lo, receber, dar quitação e renegociar. Certo. E um devedor, ele pode procurar o Sejusc também? Se ele sentisse lesado pelo credor? O nome é esse. O que é o Sejusc? É o Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Se há um conflito, eu quero pagar e o credor não quer receber, eu posso procurar o Sejusc para fazer uma proposição, um acordo, uma tratativa para resolver a minha vida. Até para, eventualmente, reabilitar o meu CPF, o meu nome, para eu poder gastar de novo na praça, né? Então, às vezes, você também encontra uma dificuldade do lado de lá e o Sejusc ele pode ser utilizado sem problema nenhum. É possível, sim. Eu só vou fazer uma complementação aqui, Adriano, se você me permitir. Hoje, você está aí, você viu, participou da luta que nós tivemos aqui com o Judiciário do Estado de São Paulo para trazer o Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, para dentro da associação comercial, para que o empresário tivesse a possibilidade de usar a casa dele, que é a associação comercial de todas as cidades, também parceiro do Poder Judiciário, para facilitar esse recebimento de crédito. Então, a associação comercial, o empresário, ele é parceiro dessa situação, né? Para poder utilizar. É um mecanismo muito legal, que vale a pena esgotar toda essa situação. É bem interessante. E temos mais uma pergunta aqui, Max. Em época de pandemia, a gente precisa tirar todo o juro? Lojista? Uma pergunta que a todo momento, virou um momento assim tá tudo se negociando, né? Então eu tenho uma pergunta para você, no sentido, o que é abusivo e o que não é abusivo, tá? Eu acho com relação à cobrança e com relação à questão de tirar juros, né? Tá na lei que eu tenho que tirar o juro? O Jason vai me ajudar depois aí a complementar a situação. Eu, particularmente, tenho uma posição um pouco mais dura quanto a isso. Independentemente da situação que nós vivemos hoje,
que realmente a gente tem que ter empatia pela situação do devedor, isso é, cobrar bem para receber bem, precisa ser levado em consideração. Mas eu preciso tirar os juros? A minha resposta é não. Não existe nenhum mecanismo ou nenhuma ordem legal que me obriga a tirar os juros, a tirar a multa. Vírgula. Lembrando sempre que existem algumas limitações para você cobrar. Tá? Não adianta a gente querer cobrar 10% do nosso cliente, que realmente essa é uma taxa que está fora de qualquer perspectiva que você consiga receber no Poder Judiciário, por exemplo. Mas você cobrar uma multa. Hoje o Código de Defesa do Consumidor, ele nos dá um teto de 2%. A gente sabe que muitas pessoas não trabalham com essa situação, mas existe uma limitação em relações de consumo, que a multa é 2% sobre o valor do débito. Mas e os juros? Eu posso cobrar os juros? Sim. Existe alguma limitação quanto a isso? O banco, o sistema financeiro é outra situação, ele tem uma regulamentação para a cobrança de juros diferente de nós, comerciantes e empresários do ramo varejista aí. Então, posso cobrar os juros? Sim. Preciso dar desconto dele? Sou obrigado? Não. O quanto eu vou cobrar de juros, isso é uma outra situação que a gente tem que pensar, é uma perspectiva que precisa ser respeitada. Eu, particularmente, gosto muito, não estou dizendo que é uma regra, mas de cobrar uma atualização monetária e os juros de 1% ao mês e a multa de 2% ao mês. Às vezes não satisfaz, às vezes não é essa a perspectiva que eu trabalho, mas essa é a perspectiva que você chegando ao Poder Judiciário, você não terá problema em hipótese alguma. Então, é uma perspectiva legal que você consegue trabalhar razoavelmente bem e você não tem necessidade nenhuma, não existe ordem legal nenhuma que você seja obrigado a tirar isso. Até porque, se você não paga seu IPTU, se você não paga seu imposto de renda, se você não paga o seu tributo, o nosso sócio voraz não te dará nenhum juro, nenhuma multa. Então, assim, pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Então, posso dar o desconto? É por minha livre vontade, é por minha iniciativa, é por minha deliberalidade. Não sou obrigado. Tem mais uma pergunta interessante aqui, Max, essa é direcionada a você também. E nesse período de pandemia, né, eu posso negativar o cliente? Sim ou não? Sim, pode fazer a negativação sem problema nenhum. Tá? Houve algumas mudanças quanto aos prazos de negativação, Serasa e SCPC. Antigamente nós tínhamos um prazo aí de 10, salvo engano, de 10 dias. Esse prazo ele foi prorrogado para 35 dias. E se eu não estou enganado, o Jason pode complementar isso, que trabalha mais aí com os birôs de informação. Eu acho que agora está 45 dias. Você faz o apontamento no sistema e o sistema notifica você que você tem um prazo para ajustar sob pena de negativação. Mas a negativação, sim, pode ser feita. Legal. Exatamente. Na verdade, o próprio Birô de Crédito já faz essa regulamentação, né? E se eu não me engano, tá? Também não tenho esses números atualizados aqui, mas a negativação, se ela não voltou ao normal de 10 dias, né? Boa parte dos estados eu incluo hoje, dentro de 10 dias aparece o registro. Se não está já 100% nos 10 dias, mas já está correndo esse prazo aí para um prazo de 30 dias voltar ao normal. Mas realmente estava da maneira que o Max comentou aí, chegou a estar até 45 dias do período. Ficou, acho, 90 dias sem conseguir negativar, você enviava e os birôs não enviavam a carta, ele mantinha lá a informação e depois de um período ele habilitava lá a operação de negativação, tá? Fazia automático. Em relação à empatia aí que o Max falou, eu tinha colocado o Max falando, eu tinha anotado aqui também, né? A gente aqui em Santa Catarina, na nossa operação de crediário também, né? Eu vejo que aqui 300 lojas que a gente administra o crediário. Nós abrimos mão, por um período, de cobrança de juros e multa, justamente pela empatia, até porque ninguém sabia o tamanho que ia ser essa crise, o tamanho que ia ser essa pandemia,
E aqui, como o próprio Max falou, a maior riqueza nossa não está na cobrança de juros e da multa. Nossa maior riqueza está na satisfação do bom cliente. E por mais que talvez a gente passe um aperto aqui 1 ou 2 meses, eu ter esse cliente do meu lado após pandemia é o que eu mais quero. Então, né, a gente tem condição de cobrar o juro, cobrar a multa do cliente ruim. Mas o cliente que eu tenho dentro de casa, que é aquele meu clientão, esse eu tenho que ter um pouco mais de empatia com ele, né, e trabalhar com ele de uma maneira diferenciada. Okay. Deixa eu só complementar uma situação, por favor, Adriano, não sendo muito extenso, mas só por curiosidade, cartórios de protesto, para esse nosso amigo que questionou a respeito disso. O cartório de protesto não mudou nada, eu apresento o título, ele vai à sua casa, bate à sua porta, e se você não pagar em 3 dias, ele vai colocar o seu nome no jornal, o seu nome será incluído no cadastro de devedores, e depois vai para o SPC e vai para o Serasa. 3 dias. Então, assim, os birôs tiveram um pouco mais de complacência. O cartório, que é um órgão judicializado, está abaixando com força aí a marreta, né? Sem medo de ser feliz. Então, assim, não existe esse impedimento. Ok. E, Max, eu acho que você chegou a comentar, mas o juro obrigatório hoje, né? Se eu não me engano, você comentou agora de pouco, né? Sim. A multa, né? É que, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, ele te traz um limite teto para cobrança de multa, que seriam 2%. Isso para a relação, basicamente, de consumo. Para as relações que não são de consumo, para as relações entre iguais, o Adriano, uma compra e venda de imóvel, né, Adriano? Ou uma compra e venda de carro, eu não tenho essa limitação. Mas eu, lojista, vendendo para o Adriano um sapato ou uma camisa, alguma coisa nesse sentido, a gente tem essa limitação que o Código de Defesa do Consumidor traz, multa de 2%. Quanto aos juros, que a gente briga, os juros legais, né? Não é porque é legal cobrar juro, mas porque ele tem uma aceitação do judiciário, é a cobrança de juros de 1% ao mês, mais atualização monetária. A atualização monetária, a gente tem diversos fatores aí que podem ser utilizados. INPC, IPCA, IGPM é sempre o fator que a pessoa tem a maior facilidade de trabalho. Eu gosto muito do INPC. O salário mínimo não pode ser utilizado como fator de correção. Tá? Então, quero utilizar juros, um juro que eu possa cobrar tranquilo, não vai haver questionamento. 1% ao mês, mais atualização monetária. Eu posso cobrar juros capitalizado, Max? Não. Juro capitalizado, quem pode fazer capitalização é só o sistema financeiro. Mas eu posso fazer um juro composto, né? Vamos colocar assim. Que é uma forma de você fazer a aplicação mensal sobre o saldo devedor. Né? Você não precisa pegar o número de meses, somar, deu 10 meses aqui de juros, aplicar sobre o saldo devedor. Você pode trazer isso mensalmente, que vai trazer uma satisfação financeira um pouquinho melhor para você. Então, atualização monetária, juros de 1% ao mês, multa de 2%, você vai navegar em águas mansas aí, bem tranquilo. Max, renegociei, liguei na loja, renegociei com você, né? Renegociei o juro, renegociei a forma de pagamento, né? Como que eu formalizo isso? Só por e-mail, por telefone? Que tipo de documento esse lojista nosso precisa ter em mãos hoje sobre essa renegociação, para que isso tenha valor no futuro? Eu gosto muito de trabalhar, como advogado, eu gosto muito de trabalhar com papel. Eu acho as renegociações muito importante você fazer uma confissão de dívida, fazer um documento onde a pessoa confessa que lhe deve, tem conhecimento da taxa que vai ser praticada, tem conhecimento da multa e dos juros pela inadimplência e sabe quanto que vai pagar prestação e valor, quantidade. Então, eu gosto muito de trabalhar com um terminho aí que é confissão de dívida. Inclusive, em alguns parceiros comerciais que a gente tem de trabalho lá no escritório, já quando faz, aí o Jason vai me ajudar, não sei se ele gosta de trabalhar assim, mas quando faz a venda, faz o crediário, ele já assina um termo de confissão de dívida. É um documento simples, não precisa de nada de nenhum exagero, o nome dele, o nome do credor,
o nome do devedor, o valor da dívida que ele está fazendo, a taxa de juros que ele vai pagar e o número de parcelas que ele vai pagar. Um assina, o outro assina, um documento pequeno, simples, onde você consegue tanto fazer uma boa venda quanto fazer a sua renegociação. Porque esse documento, independentemente da nota fiscal, vai trazer a validade documental para eventual ação judicial, caso esse cliente continue inadimplente. É isso que nós temos praticado aqui com os nossos parceiros comerciais aí. Um contratinho de confissão de dívida. Ideal que o sistema gere isso, né, Max? Fantástico. E se o sistema gerar isso aí, tudo facilita, fica tudo mais simples, tudo fica mais fácil de trabalhar. É óbvio que um sistema que esteja do lado do lojista, né, um sistema hoje que facilita você fazer um cadastro, né, que facilita você ter dados atualizados, que facilita você mandar uma mensagem via WhatsApp, né, com o cliente, né, uma gestão de cobrança. Tudo isso eu acho que hoje uma ferramenta que tenha tudo isso sai na frente, né, com relação à questão de ajudar também, né, é mais uma forma, né, que o lojista tem, né, de além de administrar esse crédito, né, além de administrar essa venda, fazer a gestão, né? Porque o que nós estamos conversando aqui, Andrélia, o SETA tem a confissão de dívida, tá? A questão é da gente fazer essa... Como a gente sabe da dificuldade. Eu trabalhei com crediário por 10 anos, né? Então, a gente sabe da dificuldade de você fazer a gestão de toda a carteira, né? Então, quando você tem uma carteira com 300 clientes, né? Que você conhece cada cliente, né? É você que está dando crédito, né? Mas a partir do momento que você tem uma expansão, né? Você abre mais lojas, você já não sabe mais quem é seu cliente que mais compra com você no crediário, que você não sabe mais o acompanhamento da vida daquele cliente, né? Você como lojista, muitas vezes hoje está cuidando da parte da área de vendas, né? E muitas vezes hoje é o crediarista que está cuidando ali do crédito, né? Então acredito assim que ferramentas também na parte de gestão do crediário, ela consolida, né? E ajuda, né? A questão de fazer a gestão, né? Desse dinheiro, desse fluxo de caixa, e por vezes vai fazer falta para o nosso lojista, né? Quando ele conta com aquele dinheiro e não entra, né? Ali no fluxo dele de caixa, né? Então a gente vê assim que são formas, né? Então são várias ferramentas. A gente tem a ferramenta jurídica, a gente tem o software de gestão, a gente tem as questões aí do próprio, como o Jesus falou, né? Você pode ter a administradora do crédito, né? Como você tem o cartão de crédito, você tem também aí uma questão de uma terceira administrando o crédito para você, né? Mas são ferramentas que estão à disposição hoje do lojista também, né? Jason, e como que você acredita que vai ser... nós estamos falando agora, nós estamos em setembro, né? Mas como que você imagina que sejam as vendas de Natal? Quais são as perspectivas que você imagina que o nosso lojista vai enfrentar nesses próximos meses? Legal. Pessoal, eu estou às vezes com a câmera aberta, a câmera fechada aqui, porque eu estou com uma instabilidade da internet aqui, mas para não falhar aí, eu estou mantendo a câmera um pouco aberta, um pouco fechada aí, tá? Na minha visão, Adriano, e bem particular, tá? É de um Natal forte para quem se preparar para ele. A gente tem algumas situações, a gente trabalha com outros segmentos aqui também, mas vou pegar um caso bem específico. A gente implantou a nossa ferramenta de análise de crédito, uma rede no Rio Grande do Sul. Começamos em janeiro, implantamos durante a pandemia, então talvez aí o pior momento para ajustar uma ferramenta de análise de crédito. E mês de julho
recebemos um áudio desse pessoal, né, um pessoal forte. Estado, olha, Jason, estamos com o nosso menor índice de inadimplência dos últimos 5 anos, superando 15% a meta de vendas. Então, aí provando que dá para fazer as duas coisas juntos. Então, em meio à pandemia, lojistas batendo metas de vendas. Esse é o primeiro ponto. A gente também trabalha com outros segmentos, e vou colocar para vocês aqui, por exemplo, o pessoal de imóveis, falando para nós aí. Acredito que o Jason caiu. Não estamos conseguindo comprar. Não temos estoque aí. Oi, estão me ouvindo? Jason, estamos ouvindo, mas não te vendo. Oi? Tá, estamos ouvindo, legal, mas não agora vendo. então. Tá, beleza. Mas, então, né, conversando aí com o pessoal que é do segmento de imóveis, esse pessoal comentando com a gente que não estão conseguindo comprar, não estão conseguindo repor a mercadoria na loja porque estão vendendo bastante. Eu participei de algumas lives aqui, fechei o vídeo aí para não ficar instável, tá? Participei de algumas lives aí, por exemplo, com o pessoal da Via Varejo, o pessoal aí da Pernambucanas também, e a essência da estratégia deles, né, não só para o Natal, mas para o negócio, em resumo, foi a seguinte: continuar a expansão do negócio e o mais importante que tem a ver aqui com os lojistas, melhorar a concessão de crédito. Ou seja, estão aproveitando este momento para afiar o machado. Aproveitando esse momento que eventualmente as lojas estavam fechadas, conversando com o time de TI para ajustar o modelo de análise de crédito dessas operações. O crediário ele tem 2 pilares que são muito fortes dentro da operação e que ajudam em qualquer momento da loja. O primeiro deles é a recorrência que esse cliente traz para a loja. Aqui a gente trazendo da operação, que você entende bastante aí também, Adriano, do crediário Carnezinho. Não tem marketing aí dentro de operação que traga um cliente tantas vezes para dentro de uma loja quanto é o crediário Carnê. Você nem precisa convidar o cliente para ir na loja, obrigatoriamente ele volta no mês seguinte para fazer o pagamento da parcela. Então esse é um dos pilares. É o marketing mais barato que a gente tem. É o serviço financeiro agregado a esse modelo. Quando a gente está aqui falando, né, da questão de juro e multa por atraso, a gente tem também, dentro da operação do crediário, né, e de um modelo que os lojistas aí que trabalham com crediário sabem como fazer, eu consigo colocar um juro por parcelamento para esse cliente. Ou seja, se eu não dou um desconto no aprazo, eu estou, então, cobrando um juro pela operação. Então, o crediário, ele está tendo a possibilidade, e com o Pix, aí quem está acompanhando alguma coisa a mais disso daí, o crediário, ele vai se transformar, vai ajudar a loja a se transformar num banco para o consumidor, num banco para o cliente que é do crediário. Então, a minha visão, né, em resumo aí, né, Adriano, minha perspectiva de Natal é realmente para quem se preparar, vai ter um crediário forte. Só que esse preparo não é lá em dezembro. Esse preparo é agora. A gente tem uma rede de lojas, aí, por exemplo, né, trabalhando a operação de crediário. Olha, Jason, nós queremos agora em setembro e outubro ajustar o crediário para dezembro nós conseguirmos entrar na operação de crediário com tudo. Então, por quê? Porque vendendo bem em dezembro no crediário, eu garanto fluxo na minha loja em janeiro e fevereiro, que são meses fracos. Então, o crediário, esse benefício, essa vantagem extra para essas lojas, né, trabalhar com isso. E isso tudo ajuda a preparar a loja para vender tanto no Natal quanto. Acho que o Jason caiu novamente, Max. Max, vamos aproveitar. O Jason caiu. Temos algumas perguntas bem interessantes aqui, tá? Do Luiz Fernando, né? O cliente pagou 50% de mais negociação e parou de pagar. Como que ele faz para colocar o cliente no cartório?
tranquilo. Se ele tem que seja uma promissória, que seja um contrato de confissão de dívida, ele indo ao cartório para fazer o apontamento no protesto, ele vai informar o que ele recebeu e o que falta ele receber, né? E o cartório vai fazer o apontamento, o protesto, só do saldo remanescente. Cada estado tem um mecanismo de trabalho. No estado de São Paulo, tá, que é o estado onde eu estou, o próprio sistema do cartório de protesto, ele já deixa tudo pronto, a planilha que você faz a inserção dos valores e o sistema do apontamento do protesto, onde você traz todas as informações. Então, você já leva praticamente pronto isso ao cartório, para o cartório fazer o apontamento no protesto para notificar a pessoa, caso ela não pague, o protesto. Então, ele consegue fazer o protesto parcial do débito. Essa informação tem que partir dele. Se aquele que cobra a dívida já paga, ou aquele que cobra a dívida a mais do que realmente lhe deve, como todo bom Código de Defesa do Consumidor, você que faz isso de forma deliberada vai ser punido, eventualmente, caso o consumidor se sinta prejudicado. Então, é muito importante fazer a informação correta, a informação real, não querer cobrar nada mais do que seja justo. Legal. Tem mais uma pergunta da Luciana, eu acho que ela inverteu ali a pergunta, mas ela fez a seguinte pergunta: boleto bancário pago de uma renegociação de dívida é válido como confissão de dívida? É válido. Na verdade, ele vale, não como uma confissão de dívida, mas ele vale para você fazer a cobrança judicial. Não é uma confissão de dívida propriamente dita, mas é um início de uma negociação. Então, você vai fazer a cobrança do débito que ele tinha, das aproximações que você fez aí por WhatsApp, mensagem ou carta de cobrança, e depois esse boleto junto aí também você faz uma conjugação de documentos e provas para poder cobrar. Você consegue fazê-lo sim. Tem uma pergunta interessante aqui, Max. Com a experiência que eu tenho assim, de crediário, e eu lembro que vinha muito essa pergunta, né? Fizeram a pergunta seguinte: biometria na confissão de dívida. Eu ainda sou do tempo que tem que pegar a assinatura do cliente, tá? Tem que assinar por extenso, né? Mudou alguma coisa com relação a isso? Ou, desde que leia a lei, a gente tem que pegar a assinatura do cliente do carnê que ele está adquirindo a compra? Eu ainda tenho esse pensamento muito forte que a assinatura ainda é necessária. Eventualmente, ele pode assinar o documento, digitalizá-lo e te mandar, isso vale, porque você tem esse documento digitalizado aí que hoje você consegue fazer com qualquer aplicativo de celular, aí uma pessoa que tem essa facilidade consegue fazê-lo. Mas essa pergunta, não propriamente quanto a digitalizar, quanto a biometria aí, né? Mas hoje a gente tem aí a assinatura digital, temos a assinatura eletrônica. E ela vale? Vale. Se você tem o certificado digital, que é um sistema que só você tem a senha, que outra pessoa não pode fazer, se você fornecer essa senha, você é responsabilizado por isso, ela vale. A lei diz que ela vale. E eu, como advogado, utilizo demais o certificado digital para fazer a validação disso. Você aí, como base do seu trabalho como contador, né, Adriano? O certificado digital vale. Vale mesmo. Posso utilizar o certificado digital caso a pessoa tenha? Sim. Eu fui questionado por um cliente que estava com bastante situação dessa, não o certificado digital, não a digitalização da assinatura do cliente, mas a assinatura digital. E eu realmente não conhecia essa situação, mas existem diversos sistemas hoje que você faz o cadastro e você consegue fazer a sua assinatura digital. Eu não posso ratificar, não posso garantir que isso vai ser válido no Poder Judiciário, mas existe regulamentação legal que sim, mas, sinceramente, eu ainda não atestei no Poder Judiciário. E você precisa passar as leis pelo crivo do juiz, porque o juiz ele tem o livre convencimento para julgar o processo da forma que ele entende mais apropriada dentro do conhecimento legal dele. Por isso que o juiz Joãozinho julga de um jeito
e o juiz Juquinha julga do outro. Aí o camarada pergunta, mas seu advogado, o direito não é igual? Por que cada um julga diferente? Eu falei, meu amigo, cada cabeça uma sentença, cada leitura uma interpretação, e às vezes a gente tem que apelar para o maior aí para a gente tentar, às vezes, conseguir fazer as coisas. Mas existe existe regramento legal para assinatura digital, assinatura eletrônica. Então, é possível fazer? Sim. Mas a boa e velha assinatura não tem discussão, Adriano. Eu participo dessa sua ideia. Vamos ver o futuro aí que nos traz. O Graucio fez uma pergunta muito interessante aqui. Cada vez menos as empresas passam referência comercial. Isso é uma realidade hoje, né? Nem toda empresa passa aquela referência comercial correta do cliente, né? E aí a pergunta dele, se a análise pelo score é suficiente, né? Dentro hoje, por exemplo, do CETA, a gente tem o Credit Score, né? Que faz toda a parte de análise de crédito através de dados informativos do cliente, né? Dados pessoais de renda, escolaridade. Depois de um tempo, ele faz toda a parte de análise pelo comportamento do cliente dentro do meu negócio, ali do negócio da loja, e é possível administrar o crediário dessa forma também, né? Dentro da sua rede, né? Você tem lá 2, 3 lojas, você pode analisar o crédito dele dentro da rede, através de uma ferramenta ou de um software. Como que você vê isso, Jason? Só o score hoje é suficiente para dar esse crédito? Legal, vamos lá. Mudei aqui agora, até conectei com o meu celular, que imagino que agora vai melhorar aí a conexão. É comum hoje as lojas não passarem mais essa informação, e essa informação, ela também não tem mais o peso que ela tinha há tempos atrás. Esse é o que a gente chama do velho crediário, né? Que eu ligo para alguém para pedir informação cadastral do cliente, como que ele vai na loja. Primeiro, quando a gente trata de score, vamos primeiro falar de score de mercado. Um score de mercado, quando a gente trata de um score de mercado, a gente está falando de um score de crédito genérico. E quando a gente trata de um score de crédito genérico, ele não se aplica a um modelo nichado. Por exemplo, um cliente que eu consultar, digamos que eu consulte o meu CPF lá no SPC Brasil, vou ter uma nota boa lá, assim espero. E tem uma nota lá, o Geis é um cliente de baixo risco, o rating dele, a nota dele foi super alta. O Geis, ele é bom para quê? O Geis, ele é bom para comprar um tênis de R$200 a prazo, ou o Geis, ele é bom para comprar um carro 0 km de R$200 mil a prazo? Então, nos dois, o score está alto lá no SPC Brasil. Mas são comportamentos totalmente diferentes para análise de crédito. Na nossa operação, né, no nosso sistema de análise de crédito, nós nem sequer utilizamos o score de mercado para auxiliar na análise de crédito. Nós utilizamos uma informação simples, que é saber se o cliente está negativado ou não. Quando a gente trata de uma plataforma de análise de crédito, de um score, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Primeiro, que um score de mercado, um score desenvolvido para um nicho de mercado, que é o que a gente tem para tickets médios baixos, em torno de R$150 a R$300, ele é feito com base em informação estatística para isso. Uma outra situação são políticas de crédito. Eu vou dar um exemplo. Na minha loja, eu não vendo para clientes negativados. Isso é um fato muito comum que a gente ouve quando a loja vai abrir crediário com um cliente novo. Olha, se ele tiver negativado, não vende. Mas a loja toma essa decisão com base em informação que cliente negativado é cliente ruim. Num score de crédito específico, nichado, por exemplo, essa decisão, essa análise, ela é diferente. Eu primeiro olho a informação de score. Um cliente, ele é classificado como cliente de baixo risco, rating alto aqui? Sim. O Geis é um cliente para calçado e confecção, rating de baixo risco. Então, se o Geis não tiver negativado, eu vendo. Só que ao invés de eu dar um limite de R$700 para a primeira compra, eu vou dar 350. Isso é o que faz um score de crédito nichado. Ele auxilia você a entender o cliente
pelo um perfil diferente do que as lojas veem hoje. Hoje a loja inicia uma análise de crédito na horizontal. O que eu quero dizer com horizontal? Ele está negativado ou não? Essa é a primeira situação para um cliente novo. Ele não está negativado. Tá, e agora? Dou crédito, dou de quanto, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Então, o ideal é a gente ter um rating nichado. Olha, para esse segmento, eu posso dizer para vocês aí com base na nossa experiência, para o segmento de loja, calçado e confecção, um cliente perfil de risco A, nós temos uma inadimplência de 90 a 120 dias na base de 1%, cliente perfil de risco de baixo risco. Não me interessa se esse cliente está negativado ou não. Deus o livre um crediarista negar a venda para um cliente desse. Então eu nem mando para um crediarista. Um cliente de baixo risco, que eu sei que na sua maioria eu vou ter uma inadimplência de 1%, eu vou vender a gôndola para a loja para esse cliente, né? Digo isso dentro dos limites de crédito dele. Esse é o cliente que eu vou entregar o mesmo benefício que o meu concorrente sabendo os dados dele, né? Lá na loja XYZ, ele é um cliente tradicional, já compra lá há 3, 4 anos. E aqui ele é um cliente novo, mas ele é A única maneira que eu consigo conquistar esse cliente é se eu conseguir entregar os mesmos benefícios que ele já tem aqui. Por outro lado, de um cliente perfil de risco muito alto, esse é o cara que eu convido ele para comprar lá na loja XYZ. Porque eu não quero um cara que traz uma inadimplência de 30% para o meu negócio. Eu vou trabalhar aqui o cliente A, o cliente B e o cliente C, que é o risco muito baixo, baixo e médio. Esses eu conquisto. Isso representa aqui 85% da carteira de um cliente. Então, a gente tendo um modelo de escoragem, um motor de crédito específico para o segmento da loja, vai ser muito mais assertivo. Qual é o parcelamento ideal para o cliente? Qual é o limite de crédito ideal para o cliente também? Legal. A gente já estamos excedendo aí, já excedemos 5 minutos aí. De fato, é um assunto vasto, né? A gente tem aí, a gente poderia ficar aqui horas e horas, né, conversando sobre inadimplência, análise de crédito, né? Mas para finalizar, tem uma pergunta bem interessante aqui, Geiso, principalmente a gente aí que trabalhou muito tempo com crediário, e é uma pergunta que sempre o dono da loja ele faz em algum momento. Qual que é a melhor estratégia? É vender no carnê ou no cartão próprio, né? O famoso private label, né? O que você acha hoje? Ou os dois se complementam, né? Tem a ver a questão da estratégia da empresa, né? Na questão de meio digital, né? Hoje a gente tem... E outra coisa, pessoal, hoje eu vejo assim, a questão de formas, hoje a gente tem que dar formas de o cliente pagar, né? Hoje você tem link de pagamento, né? Você tem que ter formas do cliente pagar também a dívida que ele tem, né? Eu posso receber dívidas de carnê com cartão de crédito, né? Eu estou habilitado a fazer isso, é uma forma de receber, né? Então, nós estamos falando hoje que o mundo é digital, né? Então, a gente precisa estar também com as ferramentas certas para também conseguir atender hoje esse requisito, né? Hoje, você não ter um meio digital de receber, você inviabiliza muitas vezes a questão aí de receber uma dívida, né? Legal. Adriano, eu vou começar essa resposta pelo um número, pelo um índice, 36%. 36% é o índice de recompra de um cliente de crediário carnê. Loja de calçado, confecção, aí, o parcelamento médio aí gira em torno de 4 a 5 vezes. Boa parte se concentra nesse parcelamento aí. Claro que tem algumas lojas que vendem até 10 vezes, aí acaba alongando mais esse prazo médio. Mas durante a vigência de um carnê de 4 a 5 parcelas, 36% desses clientes fazem uma nova compra na loja por conta de terem que ir à loja fazer o pagamento da parcela. 10% dos clientes 10% dos clientes de crediário que foram hoje na loja pagar uma parcela, fizeram uma nova compra. Esse índice só existe porque o cliente foi na loja. Quando a gente trata de uma operação de cartão, seja ele private ou não,
a gente está tirando esses índices da loja. O cliente ele tem a opção de fazer o pagamento por um boleto bancário. Ou seja, você está dando a possibilidade desse cliente sair da loja. Eu gosto muito, a gente tem algumas redes que trabalham aqui com a gente, que tem eu costumo dizer aqui, é o cartão meramente ilustrativo. Ele é o que o meu sócio chama aqui de carnetão. Ele é o carnê do cartão. Ele é simplesmente um plástico para que o cliente se sinta valorizado com a loja. Mas o pagamento da parcela, da fatura dele de cartão, é exclusivamente na loja. Então, nada mais é esse modelo do que você ajudar o cliente a fazer com que todas as parcelas do crediário, por exemplo, vençam no dia 10 ou no dia 15. Mas mais importante do que talvez eu estou falando aqui, Adriano e Max, é o lojista fazer a seguinte pergunta primeiro. Eu perguntei para o meu cliente com o que ele quer pagar, se é com um cartão ou se ele quer pagar no carnê, porque eu vejo muita loja fazendo a moda. A moda, e foi assim durante um período aí, a gente chegou a estruturar aqui também, vai tudo virar cartão. Mas perguntaram para o cliente se ele queria usar o cartão? Às vezes o cliente está comprando na loja porque ele compra no carnê. E eu tenho familiares meus aqui que se vocês chegarem para ele e falar assim, não, agora aqui é no cartão, ele para de comprar na loja. Porque não, no cartão eu não confio, eu gosto de ter o bolo do meu salário aqui na mão para que todo dia eu saiba o tanto que eu tenho de dinheiro para gastar durante um mês. A dona de casa gosta do carnê porque ela chega em casa, coloca no imã na geladeira no lado da conta de luz. A outra dona de casa gosta de abrir a bolsa e ver o carnezinho da loja ali, dentro da bolsa dela, porque assim ela sabe que cada vez que ela vai para o centro, que ela vai para determinada região, ela sabe que ela tem que passar naquela loja para fazer o pagamento. Ela consegue facilmente ter acesso às informações dela. Ela consegue não esconder do maridão que ela comprou um presente, vamos dizer que foi um presente para ele. Então, quem é o público que trabalha com crediário, as lojas que trabalham com crediário, sabe muito dessa operação. O que eu percebo, Adriano, que as lojas precisam investir, e veja que a pandemia vai ajustar isso daí, tá? Podem escrever isso aí. A loja, ela não investe, quando a gente se refere a crediário, a experiência que esse cliente tem com o crediário na loja. Eu vou ligar para outra loja para pedir informação cadastral, para ver se o cliente é um bom pagador ou não. A operação de análise de crédito demora 3, 4, 5 minutos para terminar, o cliente se cansa e vai embora. Existem modelos que a gente consegue ajudar aí, a loja consegue reduzir os custos da operação do crediário muito automatizando essa operação. Nós chegamos aqui, eu comentei em off antes para você, na nossa operação aqui, 99% das análises de crédito são automatizadas. Ou seja, não tem um crediarista interferindo no relacionamento e na experiência do vendedor com o consumidor. Então, essa experiência é que o lojista precisa buscar para levar para o consumidor dele agora. O crediário, ele pode passar aí, Adriano e Marcos, por diversas inovações tecnológicas. Mas o lojista ele tem que entender o seguinte, o Brasil é um país carente de crédito. E o crédito dentro da loja não vai acabar. O lojista ele pode pagar com cartão próprio da loja, com carnê, com Pix, com transferência bancária, com um sinal de fumaça lá da casa dele, mas o lojista precisa saber se esse cliente tem condição de pagar. Ele tendo essa operação na mão, ele vai conseguir ajustar todo o processo. Eu vejo, e é muito comum, muitas lojas elas estão concentrando esforços, e não que não seja importante, no final do processo. Qual que é o final do processo? É o que a gente está discutindo hoje aqui. É a cobrança. É identificar lá no final se o cara ele vai ser um custo maior na operação ou se ele vai virar prejuízo, porque ele já está nesse ponto. E quando eu preciso olhar com mais carinho e entender que a análise de crédito no início da operação é um investimento.
é aqui que eu identifico quanto que eu posso endividar esse cliente ou se eu devo deixar ele para a concorrência. Então, em resumo, eu defendo muito, Adriano, o modelo de operação crediário. Talvez eu seja aqui até suspeito em falar, mas eu não consigo identificar em nenhum outro modelo um canal de vendas que represente tamanha fidelização de um cliente com a loja. Então, a loja ela precisa entender isso. Como que eu quero trazer esse cliente para a loja? Ação de marketing, fidelização pela uma operação de crediário que eu tenho aqui. Claro que tem custo, ela é uma operação mais chata, ela é. Mas ela é muito rentável, ela gera muito resultado para a loja. Então, eu hoje defendo muito a operação do crediário Carnê. Eu também sou a favor, né? Já a experiência que eu tive aí de 10 anos de crediário, eu sei que é possível, obviamente, você tendo as ferramentas certas, você tendo um software que ajude você a fazer essa gestão, né? Que você consegue administrar bem o crédito, né? E, pessoal, a gente precisa encerrar, né? A gente já estamos excedido. Queria agradecer o Jason. Jason, prazer te receber, tá? Maximiliano, Dr. Max, tirou Obrigado. Muitas dúvidas aí do pessoal. Queria agradecer demais aí o convite aí também, de vocês terem aceito o convite, né? De estar numa terça-feira à noite aí com a gente aqui e ajudando, porque na verdade a gente faz isso para os nossos lojistas, né? Para os nossos clientes, né? Então, a forma da gente também estar contribuindo com os nossos clientes com conteúdo, né, de um assunto tão polêmico. Então, agradeço vocês e deixo vocês para dar o tchau aí. Legal. Então, um grande abraço para vocês. Quero primeiro pedir desculpa, a minha conexão ficou um pouco instável aqui em um determinado momento. E quero também deixar o convite aí para quem está nos ouvindo aí. A nossa plataforma aqui, o Meu Crediário, nós somos integrados aí com a Seta Digital, atendemos algumas lojas junto, vamos estreitar ainda mais agora esse relacionamento aí, né, Adriano? E fica aí o convite para conversar com os lojistas aí que estão nos ouvindo, que quiserem entender alguma coisa a mais, sem compromisso. Eu gosto muito, né? Eu tenho, quem não conhece aí, eu tenho um canal no YouTube aí, que eu deixo muita informação realmente aberta sobre o crediário. Eu sou apaixonado por esse canal de vendas aí que a gente chama aqui, tá? Então, fico à disposição aí de vocês, todos, tanto da Seta, Links, quanto aos lojistas aí, para a gente tomar um café virtual aí e conversarmos alguma coisa a mais sobre o crediário, tá bom? No mais, muito obrigado e uma boa noite para vocês. Max? Bom, queria agradecer a oportunidade, que é fantástico a gente estar junto aí, Adriano, né? Que trabalhamos junto bastante tempo e agora nos divorciamos um pouco. Mas o que vale é a amizade que fica, é o que a gente cultiva e as oportunidades que você tem me agraciado ao longo desse tempo todo. Obrigado por mais essa oportunidade. Eu vi que tiveram várias perguntas aí, não deu para a gente poder responder a todas, né? Que é um assunto bem amplo, difícil esgotar. Tem opiniões aí das mais diversas, né? A gente, salvo o melhor juízo, aí não queremos ser lacradores, né? Queremos deixar o espaço aí para todo mundo pensar, conversar, porque não existe certo, não existe errado. Existe sempre o melhor caminho para que todos tenhamos sucesso, que é o que a gente busca e trabalha para nós termos sucesso e conseguirmos ajudar o nosso empreendedor, que esse aí é o verdadeiro corajoso da história. O empreendedor, a gente tem que dar a mão à palmatória, que esse é brasileiro, não desiste nunca. E isso é fantástico. Agradeço demais a oportunidade. Foi um prazer conhecer o Jason aí e estamos sempre abertos. Muito obrigado. Da mesma forma. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau.